minha construção de ideia, de aceitação do meu corpo começou com 14 anos. Aos 14 anos eu era muito magra e eu tinha anorexia. Eu devia pesar 50 quilos e eu já tinha essa altura. Hoje eu peso exatamente o dobro, um pouquinho mais que o dobro até. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, né, que é uma cidadezinha que fica no meio do Pantanal, praticamente, né? E lá eu vivi bastante momentos, tive bastante contato com culturas indígenas dentro da minha família, né? E isso também acarretou bastante no desenvolvimento da minha espiritualidade, né? Tipo, totalmente voltada para essa coisa do indígena, do xamanismo, desse foco mais com a natureza, entendeu? Desde pequena eu sempre fui gordinha, desde os 6 anos eu fui em médicos, frequentei psicólogas e tudo mais para tentar me enquadrar um padrão. Então foi uma infância complicada, com bastante bullying, uma adolescência difícil na fase de relacionamentos e não tão ao contrário quanto o começo da fase adulta também. Eu tive bastante dificuldade em me aceitar. Então, quando eu era pequena, eu era uma pessoa muito feia, eu era muito estrambelhada, eu parecia um patinho feio, eu sempre fui muito zoada na escola. As crianças são terríveis, assim, eu sempre fui muito zoada. O estilo andrógeno, né, o nome androginia já é bem antigo, né, que já começou há muito tempo atrás como uma forma de designar uma pessoa que o físico dela não seja nem masculino nem feminino, né? E depois de um tempo ele passou a designar também um estilo de vestimenta, como pessoas que misturam a vestimenta masculina com a vestimenta feminina, né? no mesmo visual. Eu era uma pessoa que me alimentava de gelo e Trident e eu tinha uma bulimia compulsória algumas vezes, mas a maior parte do tempo foi anorexia. E foi bem complicado porque eu tinha uma cobrança minha devido ao que eu via. Então eu sempre fui atrás de regimes, de dietas, de tudo que eu pudesse fazer para tentar me enquadrar a um padrão onde as pessoas queriam que eu emagrecesse, na verdade. Então eu sempre escutei muito isso, que eu devia emagrecer porque eu tinha um rosto muito bonito, então eu devia conseguir me enquadrar num padrão onde as pessoas viam que era bonito pra mim. Eu tinha o cabelo muito curto, ele não crescia. Ele era um pinico mesmo e crescia só acima da orelha. Por isso que eu sou muito neurótica. Hoje, quando eu vou cortar o cabelo, se eu deixo cortarem a ponta da ponta, já quando eu era criança já deu assim, trauma. A minha orelha era enorme, eu tinha orelhas de abano, então meu cabelo não tampava, parecia um dumbinho e todo mundo sempre pisou por causa da minha orelha. O meu sorriso também era sempre muito feinho, era tudo encavalado um em cima do outro. Tem pessoas famosas, né, que também aderem a esse estilo, né, principalmente que foi onde eu me inspirei, que é o Marilyn Manson, né, que é uma pessoa bem andrógena e que sempre teve essa intenção de quebrar o estereótipo de padrão visual, né. Eu comecei a gostar do estilo, né, da androginia na minha adolescência, lá pelos 16, 17, 18 anos, que foi quando eu comecei a buscar a identidade, né, uma identidade, algo que eu me identificasse, e justamente baseado nos meus gostos musicais, em artistas que aderem a esse visual, foi onde eu comecei a ter gosto pela androginia e comecei a montar comecei a criar a forma que eu me vejo, né? Eu sempre fui uma pessoa, tipo, muito ligada à natureza, né? Eu, tipo, quando era criança, sempre questionava demais, né? Tipo, meus pais e coisa e tal. Meus pais, eles não sabiam muita coisa. Então, tipo, como eu era muito curioso, eu sempre fui muito atrás das coisas, né? Conversar com pessoas diferentes, eu sempre gostei de conversar com pessoas diferentes porque eu me via desde cedo como uma pessoa diferente. Eu não era igual aos meus amigos, né, os meus colegas de escola, de trabalho, nada. Né? Então, de fato, a anorexia que eu tinha era por causa
da mídia, era por causa da sociedade, era por causa do que eu via, do que eu entendia como era, o que era belo, o que era certo, o que era bonito, o que era aceitável, o que não era. Esse padrão compulsório de beleza magra fez com que eu desenvolvesse uma anorexia, tipo, no começo da adolescência, e foi bem complicado, mas foi muito breve até, tipo, em menos 3, 4 meses doente, depois eu já superei isso. Mas ainda assim foi um processo muito grande de aceitação pleno do corpo até os meus 24 anos, 10 anos nessa ideia de construção de corpo, no enfrentamento de gordofobia, de aceitação do meu corpo. E com uns 21 anos eu conheci meu marido, eu casei, tive 2 filhos, mas essa neura de querer emagrecer nunca saiu muito da minha cabeça. E eu acabava passando isso até para as crianças, que era uma mãe que chorava, que queria ficar em casa. Eu até tentava me arrumar, me maquiar, colocar uma roupa legal para suprir esse sobrepeso, suprir essa situação de fora do padrão que eu tinha. Quando eu fui crescendo, meu cabelo foi crescendo, foi engrossando, eu fui cortando cada vez menos. Eu botei aparelho, fiquei 3 anos com aparelho, arrumei os dentes, fiz plástica nas orelhas. Não tenho vergonha de dizer que fiz plástica. E ainda eu tenho algumas neurinhas, assim, meu nariz, ainda pretendo, sabe, um dia entrar com a faca de novo, eu tô planejando. E no dia a dia, né, para trabalhar, quando não estou andrógeno, pode-se dizer, eu me sinto fantasiado, porque não é o que eu me identifico. E é engraçado, porque hoje, 24 anos, eu peso, meu manequim é 46, 48, tipo, e eu me amo absurdamente, sabe? Tipo, eu me aceito muito bem. Eu me aceito até de um jeito que as pessoas se incomodam com o fato de eu aceitar que eu sou gorda e me amar assim. Acho que isso é o que mais incomoda as pessoas. É o fato de não é só o fato de eu ser gorda, é o fato de eu ser feliz sendo gorda, porque isso parece uma coisa impossível, improvável, uma coisa que não deve existir. E daí, enfim, eu sou um problema para as pessoas, porque além de ser gorda, eu sou uma pessoa feliz. Você acha que isso é influência da mídia? Sim, muita influência. Essa magreza compulsória que nos é imposta pela sociedade, de que há uma ideia de você tem que ser magra para ser considerada bonita, você tem que ser magra para poder ser feliz. Então eu sempre pensava que eu tinha que emagrecer para conseguir ser feliz, né? Dentro da sociedade, eu vejo pelo menos aqui, não é tão bem visto. As pessoas passam olhando, às vezes curiosas, né? Ou muitas vezes com medo, né? Porque, tipo, se lembram, remetem, acredito que muitas pessoas ainda veem o índio como um bicho do mato, assim dizer, entendeu? Mas na verdade é muita falta de conhecimento, é ignorância das pessoas mesmo. Quando eu tô na rua, ouço buzinas, né? Piadas, comparações. Então, as pessoas, assim, ela tem uma aversão de primeira, assim, bem grande em relação à androginia. Começaram a surgir os primeiros trabalhos e eu comecei a me apaixonar por essa área de fotografia, por essa área de modelar, de estar atrás de uma câmera. E é onde eu fui buscar também outros ramos dentro do plus size. E eu achei o Miss Brasil Plus Size. Eu comecei em setembro a fazer as fotos e em dezembro de 2012 eu venci a etapa de Santa Catarina do Miss Brasil Plus Size. E em março de 2013 eu venci a etapa nacional, que foi em Brasília, e conquistei o título de Miss Brasil Plus Size 2013. A mídia, né, tá voltada muito para esse padrão de beleza europeu, né, porque tipo, não é uma realidade nossa. Entende? As pessoas do Brasil, elas têm que começar a perceber que elas não são europeias. Entendeu? Todo mundo aqui é mestiço. Todo mundo tem descendência indígena, todo mundo tem descendência negra, entendeu? É algo que as pessoas têm que passar a aceitar em si mesmas. Não tipo, se deixar influenciar por uma mídia manipuladora, né, que valoriza demais o estereótipo europeu. Que a gente pode realmente ser bonita em diversos tipos de tamanhos e diversos tipos de padrões, e não necessariamente só o padrão que a mídia acaba impondo que a gente tem que ser. Principalmente o nariz, assim, eu vejo muito o nariz como influência. Porque eu tento ao máximo olhar pra ele e falar, não, tá bom assim.
Mas aí eu fico olhando no Instagram, uma vlogueira tal. Nossa, mas o nariz dela é lindo. A blogueira não sei lá onde tira foto sempre de lado porque o nariz dela é curvadinho. Então acho que isso acaba trazendo para as pessoas muita influência assim. Não é algo bom, eu sei disso, eu sei que não precisaria mexer, mas eu sempre sou meio encucada com isso, sou meio neurótica com esse padrão, assim, que ele realmente cobre as pessoas. Isso eu tenho bastante consciência. Agora uma Aline muito mais confiante, uma Aline que se aceita e que não acorda todo dia pensando que tem que emagrecer. Eu cheguei num nível que eu engordei de propósito para chegar nos 100 quilos e raspei meu cabelo, sabe? Tipo, isso é considerado pelas pessoas uma coisa que não é belo, não é bonito. Então, tipo, ao romper esses padrões, mais do que eu tava tentando me encaixar neles, tipo, eu decidi romper com eles, eu me libertei muito, assim, e foi muito fantástico tudo que tem acontecido desde quando eu engordei e raspei o cabelo. Eu acho que se você se valoriza, se você tem, vamos dizer assim, tipo, orgulho de suas origens, mas não mostra ela de uma maneira a qual você rejeite as outras, vamos dizer assim, tipo, as outras etnias e coisa e tal, a qual você consegue equilibrá-la, né? As coisas ficam melhores, parece que fluem melhor, as pessoas passam a te admirar de outra forma. Eu sempre digo isso para as pessoas, que é amar a si mesmo, amar o teu corpo, né, se identificar com aquilo, encontrar a harmonia do teu corpo, a partir daí você passa a se ver também como belo e independente de qualquer padrão. Sou muito feliz assim. Eu não voltaria a comer o que eu comia antes. Porque não só o seu corpo se sente bem, a sua mente, a sua pele, tudo se revigora. Hoje você é uma pessoa feliz. Hoje eu posso dizer que sou uma pessoa feliz e de bem comigo mesma. A luta começa dentro de você. Basta você querer ganhar ou perder. Escolha sua.